Olha, para quem achava que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, estava muito quieto depois de lançar o pré-candidato à presidência da República, o Ronaldo Caiado, agora pode ver um Kassab mais agressivo, atacando aí os adversários. Hoje, num encontro de empresários em São Paulo, o Kassab ele partiu para o ataque, tá? E partiu para uma desqualificação dos principais adversários, inclusive ligando aí o Lula e o Bolsonaro à corrupção e à falta de transparência. A gente vai ver isso hoje aqui no Política em Off. E se você ainda não é inscrito no canal, nesse momento é a hora de você se inscrever, é a hora de você deixar o seu like e já deixar o teu comentário sobre o assunto. Se você não é inscrito, né, inscreva-se e ativa as notificações. Mas vamos ver de início o que é que o Kassab falou nesse encontro, que mostra aí pelo menos um início, né, de mudança de comportamento do Gilberto Kassab, do presidente do PSD, que é visto por muitos como um grande articulador, né, e que sempre tem alguma carta na manga, e muitos acham, inclusive, que a candidatura do Caiado é uma candidatura que tem aí outras intenções a serem reveladas ao longo da jornada da pré-campanha e talvez até lá no segundo turno da eleição. Mas vamos ver o que é que o Kassab falou sobre os governos Lula e Bolsonaro na tela para você ver. Eu estou entre aqueles que sente, mas com muita intensidade, a vontade do brasileiro mudar. E mudar por quê? Eu tenho certeza do que eu vou falar, cala fundo em cada um de vocês. Ninguém aguenta mais a falta de respostas do governo federal, e os dois já foram governo, na questão da corrupção. Ninguém. Só se discute isso no Brasil faz 6 meses. É uma coisa, um crescimento gradual. Qualquer boteco se discute INSS, Banco Master, combustíveis. Qualquer boteco. Todos sabem que a coisa mais fácil do mundo é a transparência dos recursos públicos. Quando o João foi prefeito, eu fui prefeito, o Fernando Henrique foi presidente, o Lula mesmo lá atrás, nós não tínhamos ferramentas para trazer a transparência com tanta intensidade. Hoje, só não dá transparência quem não quer. Tá aí o Gilberto Kassab aí, dizendo que só não dá transparência quem não quer, e ele faz críticas aí muito diretas aos governos Lula e Bolsonaro. Como eu disse, esse foi um encontro de empresários realizado em São Paulo, e ele fez uma defesa assim muito forte, né, à candidatura do Ronaldo Caiado à presidência da República, declarando inclusive, né, um apoio incondicional à reeleição também do Tarcísio de Freitas, do Republicanos, né, lá no estado de São Paulo, ao governo do estado de São Paulo. De acordo com o Kassab, tá, Bolsonaro chegou ao Planalto em um contexto de forte rejeição ao PT, mas não teria aí correspondido às expectativas do eleitorado. Isso foi o Kassab quem falou nesse encontro, tá? O que teria aberto um espaço para que o ex-presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, retornasse ao poder. Então ele atribui ao Bolsonaro a vitória do Lula nas últimas eleições presidenciais. As palavras do Caiado foram exatamente essas, ó, abre aspas. Quem batesse no PT levava. O Brasil não podia mais ouvir falar no PT. E assume o presidente Bolsonaro, sinceramente, sem nenhuma vocação para a vida pública. Não tem um bom desempenho pessoal, ao contrário, um desempenho muito aquém da expectativa dos brasileiros, que queriam algo totalmente diferente, fecha aspas, para o Caiado aí, fazendo uma clara desqualificação, né, do Jair Bolsonaro enquanto presidente. Vou só repetir aqui a parte mais forte que ele falou, né, que ele disse que, sinceramente, abre aspas, para o Kassab, sem nenhuma vocação para a vida pública, fecha aspas.
E aí o dirigente partidário também direcionou críticas à atual administração do PT, tá? Inclusive, defendeu que Ronaldo Caiado pode se beneficiar da alta rejeição dos dois primeiros colocados aí nas pesquisas eleitorais, que são justamente o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula. Vamos dar uma olhada nesse vídeo do Kassab falando em relação à rejeição que pode beneficiar o Caiado na eleição. Hoje, eu estou correndo o Brasil. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não vejo o Lula nem o Bolsonaro ganhando a eleição. Eu fico imaginando como é que pode, ainda em ambiente de primeiro turno, um candidato que tem mais de 40% de rejeição, o Lula, e outro candidato, Flávio Bolsonaro, que tem mais de 40% de rejeição, estarem na frente. É óbvio, como o João disse aqui agora, a pesquisa não reproduz o quadro do período eleitoral. Você percebe aqui na fala do Kassab já há aí uma confiança no que pode acontecer no futuro em relação a esse pleito eleitoral, em dizer que não vê nem Lula nem o Flávio Bolsonaro chegando aí na vitória nessas eleições, apontando então um caminho aberto para o Caiado. E isso faz parte do jogo, mas faz parte de um jogo que a gente talvez não esperasse do Kassab nesse momento. Porém, a gente vê aí claramente o Kassab fazendo campanha para o Caiado. Para quem duvidava que isso ia acontecer de verdade, tá aí o Kassab fazendo essa campanha aberta para o Ronaldo Caiado. Olha, vale lembrar que a pesquisa da Quest, divulgada no último dia 15, mostra o Lula, né, com 37% de intenções de voto contra 32% do Flávio Bolsonaro no primeiro turno, e o pré-candidato do PSD, o Ronaldo Caiado, aparece somente em terceiro lugar, com 6%. E aí, sobre isso, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, acredita que o tempo vai cuidar de acabar com essa polarização. Vamos dar uma olhada também no que o Kassab falou em relação à polarização. O cenário está polarizado porque as duas candidaturas que tem recall é a do Lula e do Bolsonaro. Os outros nunca foram candidatos no plano nacional. Mas na medida que o tempo avançar e a campanha avançar, as outras candidaturas vão crescer, porque existe uma rejeição muito grande. A sociedade brasileira quer que esteja à frente do país alguém que combata a corrupção, promova a reforma administrativa, implante o voto distrital, não é? Implante os aperfeiçoamentos necessários do judiciário. E o PT não fez isso até hoje, nem o Bolsonaro. Então, a sociedade vai trabalhar, ela vai fortalecer se ela perceber uma alternativa que tem essas respostas e que não apenas tem essas respostas, porque plano de governo é muito fácil. Ela tem a certeza que tem a experiência para fazer essas alterações. Olha, e ao defender a candidatura do Ronaldo Caiado à presidência da República, a pré-candidatura, né, o Kassab apontou que existe no país um forte desejo de mudança e disse que o Ronaldo Caiado é o único dos candidatos, dos pré-candidatos postos, que é completo. Vamos dar uma olhada nessa fala também do Gilberto Kassab. É evidente que o Brasil quer mudar. O Brasil quer alguém que tenha coragem para fazer transformações, propostas, mudanças, coragem. Coragem é a palavra. Eu acho que o único mesmo desses, que hoje é completo, que não tem uma única denúncia, 40 anos de vida pública de corrupção, que fez um governo excepcional à frente do estado do Goiás, o governador mais bem avaliado é o Ronaldo Caiado. Então, eu estou fazendo a minha parte. Eu acredito nas pessoas, eu tenho certeza que a gente tem condições de mudar o Brasil. Finalizando, o Gilberto Kassab, ele foi perguntado sobre uma possível aliança com o PT
na disputa do governo do estado de São Paulo, e ele negou veementemente, tá? Disse que apoia incondicionalmente o candidato do Republicanos, o Tarcísio de Freitas. A notinha na imprensa diz o seguinte, que ao conversar com os jornalistas, Kassab reafirmou que a chance de uma aliança do PSD com o PT no estado de São Paulo é zero e que o partido vai apoiar de forma incondicional a candidatura de Tarcísio à reeleição. Abre aspas aí para o Gilberto Kassab novamente. Na eleição de 2022, o PSD apoiou o Tarcísio, foi o primeiro partido, e agora, se aproximando à reeleição, nós temos a mesma posição. Estamos com Tarcísio incondicionalmente, não precisamos de nenhum cargo, fecha aspas, para o Kassab. Então você vê aí algumas palavras do Kassab muito diretas, né? Ele dessa vez ele não quis esconder nenhum jogo, falou abertamente que o candidato do PSD à presidência da República, o Ronaldo Caiado, é o melhor pré-candidato posto, desqualificou os seus adversários e rechaçou qualquer tipo de aliança do PSD com o PT no estado de São Paulo, apoiando aí já publicamente a pré-candidatura à reeleição do Tarcísio de Freitas. O banco, né, está jogando o jogo para o PSD. Aliás, não. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, tá, sobre essas palavras do Gilberto Kassab em relação ao cenário eleitoral presidencial e também ao cenário do governo de São Paulo. Você acha aí que há outras intenções, esse movimento de Kassab é superficial e por trás a gente tem outro jogo sendo jogado? É um grande articulador, né? Todo mundo reconhece essa capacidade de articulação do Kassab e sabe Deus o que é que está sendo aí construído. Mas a gente vai ficar por aqui. A gente vai ficar por aqui de olho e qualquer novidade sobre qualquer que seja o passo do PSD, do Ronaldo Caiado, do próprio Tarcísio de Freitas e dos outros candidatos, lógico, a gente vai trazer para você aqui no Política em Off. Deixa seu comentário, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa aí o teu joinha e vamos lá. A qualquer momento a gente volta com mais um Política em Off para te informar, para trazer as notícias dos bastidores da política para você. Valeu, até mais.